Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao plenário da Câmara Municipal de Niterói, Poder Legislativo niteroense. Com muita alegria que recebo a todos aqui, em especial aos alunos das mais variadas faculdades de Niterói que se fazem aqui presente nesse plenário. A Câmara se alegra muito sempre em receber sessões e iniciativas como essa. Eu, dando início à sessão solene em homenagem ao Dia do Administrador e ao Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, gostaria de iniciar compondo a mesa, convidando e representando a Casa do Administrador da região do Grande Niterói, meu amigo, o administrador Leocir Dalpai. Convidando também o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, o administrador Wallace de Souza Vieira. Muito obrigado, presidente, pela presença. Convidando o nosso palestrante da noite, e tenho certeza, meu amigo Wagner, que todos os alunos serão brindados aqui com uma baita aula que você, quando fala, ensina muito. O administrador Wagner Siqueira, do Conselho Federal e diretor-geral da Universidade Corporativa do Administrador. E convidando também o meu querido amigo, companheiro de tantas lutas, colega vereador Casota. Bom, eu vou rapidamente aqui passar a palavra aos membros da mesa, ao senhor Leocir, para falar em nome da região Grande de Niterói, em seguida ao presidente do Conselho Regional de Administração, para então ouvirmos aqui a nossa palestra do grande Wagner Siqueira. Antes, porém, queria agradecer a presença de todos os estudantes, queria agradecer a presença aqui de todas as universidades, na pessoa da diretora da Faculdade Maria Tereza, da Magna, que já esteve aqui conosco em outras ocasiões, e de todos os administradores, na pessoa da minha querida amiga Fernanda Tawil, que foi através de quem conheci o Leocir, e já tivemos algumas ações no mandato com a universidade, com o Conselho Regional. Fernanda é uma querida amiga que tem uma história também de contribuição tanto para a administração quanto para a nossa querida cidade de Niterói. Leocir, você com a palavra. Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer ao Bruno, ao nosso vereador, pela oportunidade dos profissionais de administração da região de Niterói estarem nesse belíssimo espaço, nessa casa maravilhosa, centenária, que é um lugar muito digno para fazer uma homenagem aos profissionais da administração. Saúdo o Bruno, saúdo o Casota, que aqui também se encontra. Nos orgulha a sua presença. Gostaria também de cumprimentar o presidente do Conselho Regional da Administração, um dos homenageados da noite, e quando nós prestamos essa homenagem a ele, prestamos a nossa profissão. Obrigado, Bruno, por essas indicações, por ter acolhido nossas indicações. Gostaria também de saudar o professor Jonas Lobato, professor de todos nessa casa, meu professor, eu substituí ele enquanto coordenador também do curso, um profissional de quem eu me inspirei, e uma homenagem a ele é mais do que justa. Jonas Lobato, também um profissional reconhecido, de longa data, atuando como administrador e professor em Niterói. Maurício, é um orgulho ter você aqui, Maurício e Valmira, um em cada universidade, foram meus alunos. Eu não pareço que tenho essa idade, mas foram meus alunos quando criancinhas. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. A Magda, outra homenageada, uma profissional maravilhosa, conseguiu fazer com que o curso dela tivesse um dos melhores conceitos de Niterói no último ENAD, graças à competência, ao trabalho rigoroso que faz. Então, são profissionais que atuam no mercado, que atuam nas universidades, que são responsáveis pela condução de pessoas.
E numa noite que nem a de hoje, nessa casa maravilhosa, onde temos o orgulho de, além de alunos da FAMAT, da Universo, do SENAC, que veio com uma representação maravilhosa, da Anhanguera, esqueci alguém? Acho que são esses, o Instituto Federal também para estar aqui. Então, agradecer a presença desses, mas de modo especial aos profissionais de administração que vieram nessa noite, porque a gente está fazendo o que deve fazer, que são duas coisas que nos ensinam. Uma, homenagear quem já fez uma longa caminhada, e a outra, através do nosso representante do Conselho Federal, o nosso querido amigo e assíduo frequentador de Niterói, em todos os eventos, ele nunca recusou um convite nosso, mais de 20 anos, que praticamente todo ano ele está em Niterói. E fazemos a segunda parte, que é sempre nos aprofundar em uma área do nosso conhecimento. Agradecemos e aprendemos mais. Então, essa noite será coroada de êxito por isso, pelas homenagens às pessoas merecidas e pelo conhecimento que teremos através da palestra que será ministrada. Muito obrigado a todos pelas presenças. Passo agora a palavra ao presidente do Conselho Regional de Administração, Wallace de Souza Vieira. Boa noite ao excelentíssimo senhor vereador Bruno Lessa, demais integrantes da mesa, e meus senhores e minhas senhoras. É uma inusitada alegria, uma inusitada satisfação me reunir hoje à noite com essa elite de pessoas aqui presentes. Me traz alegria maior em rever amigos que estavam guardadinhos no meu inconsciente, mas que o dia a dia de nosso trabalho no Rio de Janeiro nos afastavam deles. Então, eu dou uma boa noite muito especial ao professor Jonas, meu colega como conselheiro de administração do nosso conselho no Rio de Janeiro, e dizer que Niterói está assim no meu inconsciente, que começou há muitos anos atrás, meu inconsciente infantil, uma vez que Niterói foi sempre a minha capital, e não Rio de Janeiro, né? Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, sou de uma cidade que ela não é autoexplicável. Eu estava ouvindo atento a uma conversa ali sobre Santa Maria Madalena, eu sou de Trajano de Moraes. Quando me perguntam aonde fica Trajano de Moraes, eu digo assim, você sabe onde é Nova Friburgo? Aí claro, Nova Friburgo, pois é. Então você pega a estrada aqui, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagal, e chega a Trajano de Moraes. Então, esse tempo que eu estou aqui me fez pensar muito na minha infância, né? E onde a nossa capital mais próxima era Friburgo. As famílias mandavam os filhos para estudar em Friburgo, né? Depois é que vinha o momento de fazer o curso, vinha para Niterói, não para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu estou cheio aqui de lembranças, cheio de alegrias e de revival de meu tempo de criança e adolescente em Trajano de Moraes. Bom, como presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, é muito importante esse encontro de pessoas, de encontro de administradores, onde eu, na qualidade de presidente do Conselho, vejo com muita alegria essa geração de proximidade desses eventos entre o Conselho e os administradores e empresas registradas no nosso Conselho. É bom que todos saibam que o Conselho de Administração, por exemplo, nele não só se registram administradores, mas o que nós chamamos abrangentemente profissionais de administração. Aí entra tecnólogos, administradores e outras áreas conexas à administração. E também as organizações que tenham como objeto social o exercício, a prática da ciência da administração. Então, um amplo, digamos assim, um amplo segmento que se inscreve no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O nosso Conselho tem aproximadamente 50 mil administradores registrados,
nem todos são adimplentes, mas tem 50 mil administradores registrados em torno disso, e mais empresas, né, em torno de 7 mil, entre 6 e 7 mil, que tenham como prática, como eu coloquei, o exercício da administração. Então, é com muita alegria que eu venho a Niterói, que participo desse evento, vejo colegas administradores e dizer para os administradores aqui presentes o seguinte: o nosso conselho ele não se cinge tão somente à fiscalização do exercício legal da profissão. O nosso conselho se predispõe a oferecer aos registrados e às empresas também registradas serviços que venham ajudá-los no cotidiano acadêmico corporativo. Por exemplo, nós temos uma universidade corporativa que hoje ela funciona virtualmente, com cerca de 250 cursos gratuitos para administradores, e estamos em vias de inaugurar as instalações físicas dessa universidade, esperando tão somente o habite das instituições que tenham por fim esse tipo de trabalho, como bombeiros, etc., né? E aí teremos, então, nessas instalações, já todas elas construídas para a educação, para o ensino, à espera, presencialmente falando, de administradores. Preocupados que somos hoje com o grande problema que permeia o país no campo da Previdência, onde vige hoje na cabeça de todo brasileiro se aposentar antes que a nova norma legal se implante, nós estamos, nesse instante, colocando à disposição do nosso colega administrador um programa de preparação do administrador para a aposentadoria e pós-carreira. A vida da gente não se encerra como aposentado. Pode se encerrar para uns, mas para a maioria não. E esse programa tem como objetivo não só preparar o administrador para a aposentadoria, uma vez que é um rito de passagem muito sério. Nós somos preparados para trabalhar desde que nascemos, mas nós não somos preparados para destrabalhar, deixar de trabalhar. É um momento muito duro na vida de cada qual. Eu dirigi uma entidade de previdência fechada e as pessoas, ao se aposentarem, pós-aposentadoria, morriam entre 6 e 24 meses, porque é muito difícil esse momento de deixar uma vida corporativa, né, para uma inatividade. Outro programa nosso, em função da problemática do desemprego, nós também estamos reavivando um programa chamado Serviço de Orientação e Acompanhamento Profissional, onde transferimos para o colega administrador conhecimentos, habilidades, atitudes no campo da busca do reemprego, isso associado a um outro projeto chamado Administração e Emprego, que é totalmente virtual. Nós somos uma instituição virtualizada, somos uma instituição up-to-date com a revolução digital, com a revolução 4.0. Um outro programa que nós estamos desenvolvendo já é clínica de consultoria organizacional online. Então, essa clínica de consultoria também contribuir para a reorientação, reorganização das empresas registradas no Conselho e também administradores que praticam a consultoria, seja de processo ou não. Então, é um conselho que se preocupa, sim, não só em fiscalizar o exercício legal da profissão, cobrando, mas também em criar alternativas capazes de trazer para esse universo outras facilidades. Eu não vou ficar falando aqui toda a vida, porque tem a palestra do nosso conselheiro federal, Wagner Siqueira, que é o diretor-geral da Universidade Corporativa, que eu falei há pouco momento. Então, nós somos um conselho vivo e interagindo com a nossa comunidade de administradores. Esse é o recado que eu quero deixar aqui. Uma boa noite e uma alegria muito grande de voltar à minha capital, Niterói.
Muito obrigado, presidente. Seja sempre bem-vindo à eterna capital do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, o vereador Casota. Depois dessa aula, né? Bom, boa noite a todos. Parabenizar a todos vocês pelo Dia do Administrador, pela iniciativa do meu líder de bancada, vereador Bruno Lessa, que está realizando esse evento, a todos presentes aqui da mesa, os integrantes, meu querido amigo Leocir, minha querida amiga Fernanda Tawil, a todos vocês, que vocês sejam bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Casota. Bom, temos aqui o seguinte roteiro. Agora, a palestra do nosso grande Wagner. Depois, a entrega de algumas homenagens a administradores que se destacaram no Conselho Regional de Administração e na cidade de Niterói. E, em seguida, encerraremos a sessão e convidaremos a todos a um singelo coquetel no saguão da Câmara Municipal. Enquanto o Wagner se prepara ali, eu quero apenas aqui em breves palavras dizer que fico muito feliz em presidir pelo 2º ano consecutivo a sessão do Dia do Administrador. E feliz especialmente pela presença dos alunos aqui na Câmara Municipal de Niterói. Onde? Vocês, alunos de curso de administração, farão parte de uma futura geração de gestores privados e também de gestores públicos. E não devem fechar os olhos para a possibilidade de atuação, Wagner, no campo da gestão pública. A gestão pública no Brasil passa por um necessário momento de valorização do profissional de administração, de profissionalização, de noção e de ganho de algumas noções de gestão que são fundamentais para a boa administração. Se gastar menos do que se arrecada, se respeitar os limites de despesa com o pessoal, não projetar despesas acima daquilo que de fato se arrecadará, não fazer um orçamento absolutamente maquiado, mas se planejar aquilo que de fato se pode arrecadar. E a presença de vocês na Câmara, espero que abra os olhos de vocês para esse campo que a gestão pública também oferece de oportunidade a todos vocês, que eu tenho certeza se tornarão técnicos e profissionais com absoluta competência e capacidade de contribuírem com a cidade de Niterói, com o Estado do Rio de Janeiro e com o nosso país. Por isso, mais uma vez, muito bem-vindos e aproveitem o máximo dessa que eu tenho certeza será uma grande aula do professor Wagner. Por favor, Wagner. Muito obrigado, vereador Bruno Lessa. Primeiro, cumprimentar ali a toda a casa, a Câmara Municipal de Niterói, pela escolha dos nossos homenageados. Ao escolher esses nomes, tenha certeza que você escolheu ícones importantes de nossa profissão. Não aqui, né, em Niterói ou no antigo Estado do Rio, não apenas no Estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. São referências importantes e essa homenagem cala muito fundo nos corações de todos aqueles que militam na profissão de forma explícita em cargos de direção, mas também na militância cotidiana, no anonimato dos seus postos de trabalho. Muito obrigado, portanto, e também a honra e a deferência de me escolherem para dirigir algumas palavras a vocês, espero não cansá-los tanto. Quando a tecnologia avança a velocidade da luz, mas a mentalidade das organizações avança a velocidade do carro de boi. Há uma enorme distância entre a tecnologia que utilizamos, que está muito presente nos nossos smartphones, por exemplo, e as práticas que vicejam na realidade do mundo das organizações, no mundo das organizações. A falta de consciência desse gap, dessa defasagem, faz com que pensemos que porque temos uma tecnologia extremamente avançada, que a realidade das organizações é compatível com essa tecnologia avançada. Não. A nossa mentalidade, as práticas, os processos de trabalho, as relações humanas existentes dentro das organizações são do carro de boi. É a organização
o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro. É a organização que discrimina a mulher. É a organização que discrimina o portador de deficiência. É a organização que discrimina o idoso, que discrimina o homossexual. Enfim, é a organização que fecha a permissão social que vai garantir a dignidade humana no mundo do trabalho. A dignidade humana é uma decorrência inevitável da permissão social. Se a nossa organização não abre espaço para a permissão social, a dignidade humana não se realiza no mundo do trabalho. Portanto, vivemos e trabalhamos na sociedade do futuro, mas continuamos a usar os valores do passado. E é preciso que os profissionais de administração que aqui estão, e todos aqueles cidadãos conscientes, que precisam exercer a cidadania, e é preciso que se compreenda que cidadania, ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quer nos omitamos em relação aos fatos que nos envolvam, quer participemos ativamente em relação aos fatos que nos envolvam. Podemos exercer a cidadania pela omissão ou pela participação. Como fazer com que esse carro de boi, que são os preconceitos, e a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Essa é a grande dificuldade, o grande obstáculo, o grande estigma que o preconceito faz na ascensão social, na participação igualitária, enfim, num mundo e numa sociedade tão desigual como é a sociedade brasileira. É a organização, e não há atividade humana importante que não seja realizada por uma organização que concretiza esse preconceito, que faz com que essas relações desiguais se realizam. Pensamos que estamos no futuro, mas estamos pensando no passado. Mesmo estamos numa casa legislativa, precisamos discutir essas questões aqui também. Por que não? Quer dizer, talvez ideias políticas do século XIX, forjada, por exemplo, por Rousseau, 17, 18, e Marx, 3 séculos depois, 3 séculos depois, ainda hoje são como se eles fossem absolutamente verdade, e não são. Se Marx ressuscitasse hoje, Fernanda, certamente ele estaria um choque, porque ele descreveu uma realidade do século XIX e XVIII, principalmente na economia inglesa e na economia alemã, e hoje a sociedade mundial é completamente distinta. Ele não estaria repetindo como dogmas as afirmativas que ele fez, e de forma muito correta, à época, por uma sociedade completamente distinta do que hoje vivemos. O início de um processo total de transformação. A era digital, é verdade. Essa era digital nos leva a mudanças transcendentais na família, no conceito que nós temos de famílias uniparentais para pluriparentais, para todas as relações familiares que se estabelecem em mais de... Como conviver com isso? Há resistências, tem gente que quer ir depressa demais e acha que está tudo errado, tem gente que quer ir devagar demais e acha que também está tudo errado, mas, em verdade, nós estamos num processo total de transformações. É era de mudança ou é mudança de era? Certamente, uma era de mudança numa mudança de era. A transformação talvez seja a única constante no cotidiano de nossas vidas, dia a dia. Nas relações das comunidades, Durante muito tempo, o ponto de encontro da família foi a igreja. Ligar entre si as pessoas e, através das pessoas, também se ligar com Deus. O ponto de encontro das pessoas hoje, por bem ou por mal, é exatamente a praça de alimentação num shopping center no fim de semana. Cada vez mais as famílias deixam de se encontrar em suas casas para se encontrarem no shopping center. Isto são situações e realidades que nós estamos vivendo, não todos, mas cada vez um processo crescente de afirmação nessa direção. Bom, o Marx dizia que, por exemplo, que havia um determinismo histórico, que as coisas estão sempre para frente. Não é verdade. Se há alguma lei da história,
podemos refletir aqui um pouco, professora Magda, talvez seja a lei da decadência. Também existe essas circunstâncias, né? Que lei da história do progresso? As organizações nascem, crescem, ficam grandes, morrem e vão à decadência. No trabalho nem se fala, né? A condição de emprego que nós temos hoje, minha gente, vem da primeira revolução industrial, pouco mais de 250 anos atrás. Antes não havia emprego na maneira em que nós concebemos hoje, e esse emprego também está acabando. Quando eu vejo assim se estimular muito a questão do Uber, né, e dos aplicativos, eu fiquei pensando outro dia aqui, quero compartilhar com vocês. Imaginem, durante poucos anos, nós teremos os carros autônomos, os ônibus autônomos, os trens autônomos, os metrôs autônomos, os táxis autônomos, os carros autônomos. Quem é que vai dirigir isso? Quantos milhões de autônomos, de motoristas e condutores que temos isso? Daqui a 5, 6, 7, 10 anos, para onde vão esses empregos? Estamos falando de quanto? De quantos milhões de pessoas? Aqui hoje no Brasil, que vão ser substituídos pelos carros autônomos inexoravelmente. Então, a relação de trabalho também muda. Vão criar novos empregos, temos uma visão otimista, né? Não, vão surgir, como surgiram na primeira, na segunda e na terceira revolução, novos empregos, né? E tem a visão mais pessimista. Vamos viver um verdadeiro Armagedon, uma guerra completa e definitiva. Mas certamente a nossa realidade em que vamos viver está entre essa visão muito positiva e essa visão muito negativa. Para onde vamos estar? Que direção a gestão das organizações, a gestão da sociedade vai se encontrar? Em verdade, vivemos uma trajetória sem precedentes. Eu fico vendo o mundo universitário. O mundo universitário não é mais o farol dos avanços da sociedade. A universidade perdeu esse papel. É preciso que ela reconceptualize o seu papel. Ela ainda tem a visão muito clássica. Ah, sim, departamento de ciências exatas, departamento de ciências biológicas e departamento de ciências sociais. Como se o mundo hoje fosse dividido nessas caixinhas. Numa época em que, efetivamente, a inteligência artificial, os avanços da quarta revolução industrial, da economia 4.0, nos leva à fusão do mundo físico, do mundo digital e do mundo biológico. Está tudo numa coisa só. Bom, os maiores avanços da medicina nos últimos anos talvez não tenham sido feitos pelos médicos, mas os engenheiros, a genética, enfim, em verdade, é preciso sair da caixa e integrar-se todos, e vamos ficar em novas caixas, evidentemente, mas é preciso romper esses grilhões que nos levaram à perspectiva da revolução da primeira, da segunda e da terceira revolução industrial, dentro das caixinhas certinhas. Por isso que as organizações que mais avançam não são mais, infelizmente, as pesquisas. Outro dia tive a curiosidade de ver as pesquisas, viu, professor, viu, vereador, para ver as pesquisas em ciências sociais, que é o nosso campo, no famoso currículo Lattes. Eu fiquei chocado. Eu não vi nada ali que pudesse realmente contribuir efetivamente para a mudança das organizações. Está na hora da sociedade acordar, mas mais do que a sociedade, a universidade precisa acordar, porque no cumprimento de pontos, de colocar no currículo Lattes, se esquece a utilização econômica, da transformação do tecnicamente novo no economicamente produtivo. Não basta pensar o novo, nem colocar na pesquisa. É preciso transformar esse novo em conclusão, em resultados econômicos. A tipicidade da economia 4.0, avançamos, né, a uma velocidade exponencial e não linear. Não é mais progressão aritmética, é progressão geométrica. Avançamos à velocidade da luz. Mas acaba de nascer hoje o bebê que vai viver pelo menos 140 a 150 anos. Nasceu hoje. Como é que vai ser isso? Assim, o professor vai ser o robô e vai substituir o professor? Assim, a gente vai poder casar com o robô?
Bom, no Japão já pode. Robô feminino, robô masculino ou robô que joga nos dois lados. Todos podem. Como é que vai ser isso? Vai se poder ter filho com robô? Assim, quando um carro autônomo atropelar alguém, machucando ou se matar, quem vai ser o responsável? Prende o robô, condena o robô ou condena o dono do robô? Mas aí continua, né? Essa é a velocidade que está nos acontecendo, porque a amplitude e profundidade não modifica apenas o que fazemos, mas o como fazemos as coisas. Quem somos? Será que nós vamos aprofundar as desigualdades que existem hoje tão grandes? Porque aquele que puder pagar boas pesquisas e bons exames de medicina vai poder escolher a cor dos olhos dos filhos, a cor da pele, a inteligência, o QI, etc. E outros que não vão poder pagar, não vão poder escolher? Se nós podemos fazer Qual vai ser o limite ético dessas coisas? Se nós podemos fazer a ovelha Dolly, agora o filme Gemini está mostrando, está aí nos cartazes, está mostrando um louco fazendo um exército de super-heróis, de Pelés da guerra, guerreiros, fazendo um verdadeiro exército de pessoas duplicadas. Como é que fica isso? Quem somos é muito mais importante do que vou abrir a geladeira quando estiver chegando em casa, ou como vou fazer isso, mas mais importante, quem somos nós e que desigualdade ou de igualdade nós vamos produzir. O impacto sistêmico, portanto, na cultura, nos hábitos, no serviço, no comércio, enfim, em toda a vida, muito maior do que vivemos na primeira, na segunda e na terceira revolução industrial. Por exemplo, pontos de inflexão, vou deixar depois, viu, Leuci, para as pessoas que quiserem, mas eu estou me referindo aqui a Davos 2015, ao Fórum de Davos de 2015. Eu não vou ler todos, mas veja bem, seria interessante. 90% da população com smartphone, 2025 a 2030, a população mundial, né? Produção do primeiro carro impresso em 3D. 10% dos óculos de leitura conectados à internet. Primeiro farmacêutico robótico nos Estados Unidos. É complicado, né? 90% da população regular a internet. Primeira arrecadação de impostos através do blockchain. Como é que vão ficar os cartórios? Vão entrar no blockchain ou vai acabar o cartório? Blockchain, como é que vai ser isso? Ah, sim, 30% das auditorias corporativas realizadas por inteligência artificial. E a primeira máquina de inteligência artificial de um conselho de administração. As mulheres no ritmo que vão, nas conquistas importantes que as mulheres estão tendo, mas vão demorar pelo menos 100 anos para chegar à igualdade entre o homem e a mulher hoje. Mas já estão no conselho de administração, a presença é pequena das mulheres. Já estão acabando com o conselho de administração. Antes de fazer a paridade, a gente já acaba com o conselho de administração, porque vira a inteligência artificial. O Wallace não disse, mas o conselho, desde julho, por exemplo, faz balanço e balancete feito pela máquina. Claro que o contador revisa e assina, etc., por obrigação legal, né? Mas, vejam bem, as grandes organizações fazem isso. O conselho de administração, sob a liderança do Wallace, já está fazendo isso desde julho. É fundamental que a gente entenda que não só as auditorias, mas também o conselho de administração substituído inteiramente pela inteligência artificial. Não é só o condutor de Uber, nem os condutores de caminhões no Brasil e de ônibus. Exemplos de profissões propensas a encerrar. Fórum de Davos 2015. Essas coisas devem ter se agravado já, mas vejam, operadores de telemarketing, cálculos fiscais, avaliadores de seguros, secretários, corretores de imóveis, mão de obra agrícola. Preciso que o avanço dos Estados Unidos na década de 20 na agricultura não foi com o aumento da mão de obra na agricultura, foi com redução da mão de obra de agricultura, porque era através da produção em máquina. O avanço da sociedade brasileira hoje, no centro-oeste brasileiro, não é com uma ampla aplicação de mão de obra, ao contrário, é com uma ampla aplicação de tecnologia de ponta. E por isso que o Brasil, através da Embrapa e do uso da tecnologia
desenvolvido pela Embrapa e para os implementos tecnológicos, nós somos o primeiro país do mundo de cultura tropical, de realidade tropical, a ser um dos maiores produtores de grãos do mundo, em pelo menos 10 produtos, segundo ou terceiro, primeiro, segundo ou terceiro. Claro que vão descobrir, daqui a pouco os chineses levam isso para a África, a Austrália também, e pode se repetir com o Brasil. Exatamente o que aconteceu no ciclo da borracha, que foi para a Ásia, no ciclo do café, que foi para a Colômbia e para a Ásia, e pode acontecer de novo com esse espetáculo que o Brasil está dando no Centro-Oeste, se não entender que existe uma riqueza fantástica na Amazônia, que é a nossa biodiversidade. Esse é o ouro verde que o Brasil tem, que nós estamos discutindo, que nós não estamos enxergando essa realidade, nem tratando desta realidade. Entregadores e mensageiros, imagina, isso aí é propenso a acabar, sabe por quê? Porque os drones e os robôs vão entregar. Para onde vai essa mão de obra? Essa é uma relação muito diferente. Por quê? O Brasil teve a primeira faculdade em 1808. Foi quando chegou a família real aqui, da transmigração da família real para o Brasil, né? É preciso que a gente olhe, a gente que é brasileiro, a gente olha sempre os cucarachos aqui, os vizinhos, com um pouco de arrogância. Eles tiveram a primeira faculdade no século XVI, 1500 e pouco. Quando nós só tivemos uma universidade em 1910. Século XX, não por uma razão e uma decisão da elite brasileira ou do povo brasileiro de criar uma universidade, não. É que o rei da Bélgica vinha visitar o Brasil e tinha que dar um título de doutor honoris causa para o rei da Bélgica. Mas não só pode dar título de doutor honoris causa à universidade. Correu-se para criar a Universidade do Brasil. Hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não foi uma decisão de educação. Nunca se falou tanto em educação, mas o Brasil no século XIX ficou fora da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, porque não educou. Apesar de termos um primeiro-ministro, apesar de termos um imperador que era poliglota, falava muitas línguas, era um cientista, um filósofo, gostava até de tecnologia, tanto que na Feira da Filadélfia bateu um papo com o Graham Bell para experimentar pela primeira vez o telefone, mas o Brasil em 1808 era do tamanho dos Estados Unidos, em 1900 era algumas vezes menor, e os Estados Unidos estava virando o principal país do mundo junto com a Alemanha. E nós ficamos analfabetos, com faculdades, não tinha nem universidade. O homem que criou o Pedro II, o colégio, que ia assistir a aula, mas o Brasil era um país de analfabeto. Não é à toa que o Brasil foi, junto com Cuba, o último país a fazer a libertação dos escravos. Hoje nós vivemos uma circunstância muito parecida. No século XX, isso precisa ser trazido aqui, o Brasil cresceu ininterruptamente na República Velha e na Nova República, com regime militar ou com regime civil, com Estado Novo ou com presidencialismo, com eleições ou parlamentarismo, ininterruptamente até 1973. 2 países no século XX foram os que mais cresceram. Japão em primeiro lugar e o Brasil em segundo. Independente do regime e da economia, e das circunstâncias do mundo, e das guerras. Quando chegou em 73, primeira crise do petróleo, demos uma parada, 74, segunda crise do petróleo, não consideramos, e de lá para cá, são 45 anos. Esse negócio que a gente não está crescendo, não. O Brasil teve um crescimento pífio há 45 anos que nós não crescemos. Crescemos um pouquinho no governo Fernando Henrique e um pouquinho no governo Lula, mas de forma pífia. Por quê? Foi o melhor, porque os dois, se olhar o resto, a América Latina crescia mais e o mundo também. E o Brasil crescia, mas crescia pouco. Portanto, como um rabo de cavalo. É preciso romper. Tivemos um processo enorme de desenvolvimento. Né? Em 70, quem pegar os jornais da época vai ver, o Instituto Hudson promovia o alagamento de fazer um grande lago na Amazônia para explorar as grandes riquezas da Amazônia. Lembra disso, Jonas? E aí, esse assunto já era discutido. Desmonte, fogo, pega fogo na mata. Vamos fazer um lago ali que a gente explora mais fácil. Porque o Brasil assustava, era muito... Veja bem, não é só o progresso que leva as nações, a decadência também. A Argentina, na virada do século, era um país tão rico e alfabetizado,
Que quando alguém chegava na Europa, dizia assim, o europeu dizia assim, esse sujeito é tão rico, é pobre de rico, como se fosse um argentino. A Argentina não tinha analfabeto, só para dar uma ideia. Paris teve metrô em 1900. A Argentina, Buenos Aires, teve metrô em 1913. E nós só tivemos metrô aqui no Rio em 79, que é essa brincadeira de metrô que transporta um ridículo número de 800 mil passageiros, quer dizer que não é nada. Então vejam, veja a decadência. É um país que está se tornando subdesenvolvido à sua própria custa. O Brasil também. Nós estamos há 45 anos sem crescer, quando crescíamos espetacularmente antes, nos 73 anos anteriores. O que está acontecendo com a quarta revolução industrial? Nós falamos muito dela, é igual a educação. Falamos muito da educação, falamos muito disso, mas em 1960, a China, sob os berros da Revolução Cultural Chinesa, de Mao Tse-tung, e sob a matança de milhares e milhares, milhões de chineses, melhor dizendo, a China era do tamanho do Brasil. Como é que nós somos hoje, hein? Assim, a Coreia, em 60, era menor que o Brasil, a Coreia do Sul. A do Norte está aquele negócio lá. A Coreia do Sul era do tamanho do Brasil. Como é que está hoje? Quem é que não tem um carro, um telefone, um equipamento eletrônico da Coreia do Sul? Quer dizer, não é só para frente que as sociedades avançam. As sociedades também avançam por suas histórias, por suas decisões, por suas escolhas, também vêm para a decadência e se tornam subdesenvolvidos à sua própria custa. Olhamos lá para o efeito Orloff da Argentina, é preciso que olhemos também, estou falando historicamente, isso não tem governo A, governo B, partido C, partido D, não. Estamos falando desse processo histórico, que é muito sério. Muito grave, que bate na nossa sociedade de forma grave. Como é que nós vamos enfrentar a quarta revolução industrial, se a quarta revolução industrial se bate fundamentalmente na cognição, no conhecimento? Eu fico encantado ver os professores, eles têm toda a razão. É preciso aprender a aprender, é preciso aprender a desaprender. Eu acho ótimo. Para quê? Para fazer o que o mercado precisa? Não, gente. É preciso aprender, sim, o professor tem razão, a aprender. É preciso aprender a desaprender para aprender de novo, mas é preciso aprender a pensar. Porque se a gente não aprender a pensar, a gente vai, em termos das nossas habilidades, atitudes e posturas, comportamentos, vamos ficar rapidamente superados. Porque aprendi hoje, mudou amanhã. Eu estou fora. É preciso aprender a pensar. E no campo da administração, indiscutivelmente. Então, quais são as profissões que estão acabando aqui? Ó? Juiz, árbitro e profissional. Bom, carro de boi e tecnologia. Você bota a tecnologia do VAR, onde que existe coisas de VAR, de campo de futebol, que o cara vai ver o que aconteceu, que leva 5, 6, 10 minutos para o juiz decidir. Só no Brasil. Quer dizer, até tecnologia a gente utiliza equivocadamente. O Brasil era muito bom na música, primeiro do mundo, e muito bom no futebol, primeiro do mundo. Eu tenho dúvida hoje nesses dois campos. Porque quando você bota uma tecnologia no futebol, um jogo demora às vezes mais 20... Outro dia um jogo do Vasco com o Corinthians foi 21 minutos a mais, por causa do VAR. Ora, aquilo é para resolver rápido. É melhor tirar o juiz e deixar o VAR sozinho. É o que vai acontecer, ó. Né? Juízes, outros profissionais esportivos. Veja bem, é preciso que a gente compreenda efetivamente, tá certo? Que as sociedades não ficam velhas, necessariamente. Elas ficam obsoletas. E a sociedade brasileira é uma sociedade obsoleta. Até para usar a tecnologia, a gente usa de forma tão estúpida como estamos usando aqui no campo de futebol, matando o futebol. Porque a própria emoção, a paixão que o futebol encerra, acaba porque você não sabe se é gol e o camarada leva 10 minutos, 5 minutos, no mínimo, para decidir se houve o gol e toda hora para, né? Exemplo de profissões propensas, que vão ficar menos propensas a acabar. Assistentes sociais, coreógrafo, médico, psicólogo, gerente de recursos humanos, analista de computador, gerente de vendas, diretores, portanto, tem muita coisa relacionada a nós e fica aí. Quem somos? E como vemos o mundo? Mas que faremos de nosso destino? Que humanidade legaremos
às futuras gerações? Como focar os avanços do ser humano no bem comum, na realização do homem, no fim das desigualdades e desumanidades? Se há uma marca na sociedade brasileira, são as desigualdades. As desigualdades é a marca dominante da nossa sociedade. É preciso romper isso. É preciso gerar, e as organizações concretizam profundamente essas desigualdades. Só para claramente lembrar aqui a primeira revolução industrial, que foi a transição da energia muscular para a energia mecânica, ferrovias, máquinas a vapor, etc. Né? A substituição da tração animal, da tração humana por máquinas, implementos agrícolas, etc. Quando a gente pega o texto de Marx, o Capital, que a esquerda normalmente não leu nem o prefácio, muito menos a orelha, né? A gente vai ver que Marx comete um erro ali, porque ele não analisa a função administrativa e gerencial das organizações. Você acha que os Estados Unidos conquistou o Oeste com empresas de trem, indo até o Pacífico, sem ter gestão? Aquilo era só a classe operária? Então, um equívoco forte que a esquerda esquece. Ainda acha... Veja bem, quando a gente fala assim, olha um conceito terrível também. Se o robô substitui o operário, como é que a classe operária vai chegar ao paraíso, se cada vez mais o trabalho que era feito pelos operários são feitos pelos robôs? É preciso atualizar esses conceitos. O conceito de mais-valia era exatamente o excesso de produção feita pelo assalariado, que não voltava ao seu bolso e que ia ao bolso do patrão, do dono do capital. Se é o robô que faz agora, se é o robô que faz agora o trabalho, como é que o conceito de mais-valia pode ser feito ainda à luz dos conceitos que Marx formulou corretamente naquela época, diga-se de bem, absolutamente correto, o diagnóstico dele era muito preciso, hoje no primeiro quartel do século XXI. Século XXI, né? Vejam que coisa incrível. Então vejam, segunda metade do século XIX, é a segunda revolução industrial, a eletricidade, a linha de montagem, o ritmo. E nós temos uma contribuição fantástica no ritmo do processo de produção, produzido a partir do Fordismo. Que é verdade, ele não inventou a linha de montagem, ele inventou o ritmo no processo de produção. Aliás, o texto do Ford, que é uma maravilha o livro dele, que os professores que falam mal do Fordismo, ou falam bem do Fordismo, normalmente não leram o Ford, é melhor em português do que em inglês. O ghostwriter do Ford, Joana, não era tão bom quanto o tradutor do Ford para o português. Quem foi que traduziu o livro do Ford para o português? Monteiro Lobato. Ah, Monteiro Lobato era um tremendo intelectual, um grande escritor. Não era só isso, não. Ele era um tremendo empreendedor e um grande líder político da campanha do petróleo nosso. Mas ele é um tremendo empresário. Então se a gente pegar o prefácio dele ao livro do Ford no Brasil, já dá vontade de ler o livro todo. É claro que o homem está no começo do século XX, Ford. É preciso que a gente olhe o homem no seu tempo e no seu contexto. Mas muitos daqueles conceitos que estão ali talvez sejam válidos. Aos estudantes que estão aqui, já leram os clássicos da administração? De Taylor, de Fayol, o Ford? Tá certo? Já leram o Maslow? Né? Que todo mundo fala da hierarquia, da pirâmide, mas ninguém leu o livro originalmente, nem na administração, nem na psicologia, nem na psiquiatria. Inventa até uma pirâmide que ele nunca falou no livro. É preciso ir às fontes, mas o ritmo é que criou essa mudança transcendental no mundo através da produção em massa. A terceira revolução industrial vem com a revolução digital do computador, da computação, da automação, e aí eu estou dividindo em 3 grandes momentos. O mainframe, em 1960, e é preciso que se lembre aí que nós estamos falando, teve um filme recente que mostrou aquelas matemáticas negras, exatamente lá em Cabo Canaveral, fazendo os estudos e consertando o computador, porque os programas do computador não batiam, da IBM, né? E eles conseguiram fazer aquelas matemáticas, corrigiram os defeitos do computador e o homem pôde chegar em 69, pisar no solo da Lua.
Assim também temos mulheres maravilhosas em administração da antiga. Lillian Gilbert, Mary Park Follet, que a gente nem fala. Temos brasileiras também. No computador, ó, pessoal em 70, em 80. Os PCs, né? Eram importantes, chegaram, vocês dizem assim, eu sou do tempo, Jonas, da máquina Macbi. Você imagina que confusão. Mas está lembrando da máquina Macbi, você lembra? Ninguém conhece a máquina, só eu e você aqui, eu acho. Então, vejam, o computador, o PC, a internet em 1990, é ontem. Para vocês ficam pensando, jovens, como é que alguém pode viver sem internet? O Bill Clinton chegou na Casa Branca em 1993, todo animadão, né? A Casa Branca não tinha internet. E ele começou a namorar, logo paquerar, fazer um assédio na Mônica Levinsky, que era estudante lá, fazia estágio. Né? E aquilo, ele, como não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso, ele teve que fazer o assédio direto. Conclusão, acabou dando uns amassos na menina dentro da sala oval, quase que perdeu o mandato. Veja, ele não tinha em 93, que é ontem, internet. A área universitária já tinha, a área militar, claro, porque foi na área militar que a internet surgiu, né? Mas, em verdade, o poderoso presidente americano de 93, atuante hoje ainda, não tinha isso. Vejam que coisa fantástica, porque é ontem. A quarta revolução industrial, que mistura uma porção de coisa, mas que se fundamenta basicamente na educação e no conhecimento. Basicamente, se nós não temos educação, se não temos conhecimento, como é que vamos ter emprego na área da quarta revolução industrial? Eu fico encantado quando eu vejo os programas da televisão falando em teoria, em geração Y e geração Z, os milênios. Tem muitos aqui que são milênios. É preciso, e os professores também, nós damos como professores, e quando eu falo professor, estou sempre me incluindo, hein? Nós damos também as palestras, as aulas, sempre falando na geração, né, milênios, que são maravilhosos. É mesmo, é? Não é não. Geração Y e Z é a geração hoje, na sua grande maioria, que é funcionário do tráfico. Ah, no Brasil. Por quê? Porque não tem emprego, porque é nem, ou porque ganha mais no tráfico. Onde tinha uma indústria, onde tinha uma fábrica, onde tinha um emprego, esse menino saiu da sua idade. Saiu, foi seu colega muitas vezes. Saiu e está trabalhando para o tráfico. Ah, não, já morreu. Você pensa que é só no Brasil? Olhe os grandes subúrbios das grandes cidades europeias. Geração milênios, geração Y e Z, que estão aqui. Ah, é? Para onde essa grande... Não vocês, universitários. Para onde esses periféricos trabalham, que são a maioria? Para o Boko Haram, para o Al-Qaeda, para o Estado Islâmico. É exatamente nessa geração de franceses nascidos na França, que mal falam árabe, que aprendem com os pais. Ou em Bruxelas, ou em Londres, ou em Berlim. Onde você quiser, das grandes capitais europeias. Esses são os soldados do terrorismo, porque perderam todas as suas perspectivas de serem geração Z ou geração Y. É isso que nós estamos falando, e quando nós pensamos na gestão das organizações e o papel do administrador, a gente não pode perder essa perspectiva. A revolução digital, que também envolve com a internet ubíqua, quer dizer, onipresente em toda parte, sensores menores, poderosos e baratos, a inteligência artificial, a aprendizagem da máquina, a consciência do computador, que se fala tanto. Ai, meu Deus, o desafio da inteligência artificial. Já fabricamos robôs que pensam? Não, ainda não. Ainda não. Mas essa é a tendência. O que está acontecendo? A máquina aprende e reaprende, desaprende e aprende, e ensina. E se transforma, e gera outras máquinas, outras operações. Somos capazes de fabricar robôs que pensam? Sim, claro que sim. É questão de tempo. Se a máquina já está aprendendo, se ela já está ensinando, faremos um dia robôs que pensam? Eu acho, a meu juízo, parece inevitável.
A questão é o seguinte, nós vamos permitir? Hoje, se a gente quisesse clonar um ser humano, faríamos isso. Se a gente clona a Dolly, por que não clona o ser humano? Por razões de natureza ética. Que limite nós vamos impor a esses crescimentos, a esses desenvolvimentos, de sorte a garantir à humanidade maiores humanidade e menos desumanidade? Devemos produzir robôs que pensam? Aí eu não sei, vocês que saibam, né? Vocês vão viver, os mais novos aqui, mais 100 anos pelo menos. Vão chegar a 140, no mínimo, né? A Alemanha já tem 140 mil centenários, numa população de 70 milhões de pessoas. É bastante gente. Devemos produzir? Não sei, portanto. Agora, faremos robôs capazes de distinguir o bem do mal? Essa é uma questão importantíssima, porque não precisa ir na Guerra das Estrelas ou outros filmes, que você me disse outro nome outro dia, que eu... Como é que chama? Exterminador do Futuro, claro. Eu tenho que pegar aqui, quando eu não sei, eu chamo meus universitários. Tá certo? Então, vejam, Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço, que é um grande filme de 68, que chegava em que a máquina fica inteligente, toma consciência e mata a tripulação. Como é que vai ser isso? Eu não sei. A verdade é que o homem é racional ou o homem é racionalizador? Se o homem racional é a inteligência artificial, que 2 e 2 são 4. O homem, graças a Deus, é emoção, tem empatia, se coloca no lugar do outro, tem capacidade de ter simpatia, antipatia, mas ele usa muito da sua racionalidade para justificar, explicar comportamentos devidos ou indevidos que ele fez a priori ou que ele vai fazer a priori, a posteriori e o que ele vai fazer a priori. Portanto, ele não é racional, ele talvez seja racionalizador. Racional é a máquina. Os robôs terão sentimentos, dor, autonomia, iniciativa, livre-arbítrio? Se isso acontecer, e pelo jeito estamos caminhando para isso, e não é para daqui a 100 anos, é daqui a pouquinhas décadas, 2, 3 no máximo, sei lá, não sei. Vejam bem, é uma questão ética que se coloca por ser humano. Ser humano ou ser tecnológico? Imagine eu, um ser tecnológico, fale para a Fernanda assim: ô Fernanda, prove que você tem sentimento, que você tem empatia, que você é humana, que você tem dor, porque eu, tecnológico, tenho. Como é que vai ficar isso? Vocês, jovem, geração Y, geração Z, vão viver isto. E os animais como portadores de direito? O homem descobriu nos últimos 14 anos o que ele não soube nos últimos 10 mil anos sobre os animais. E daí a cada vez mais a força que o tema direito dos animais ganham na sociedade. Isso tem a ver, é um tema muito importante para nós profissionais de administração. Eu lembro aqui o cara do Carrefour, era um tremendo gerente. Bater metas, ter resultados, explorar o consumidor, aumentar o preço e enganar ele, aquelas coisas do super preparado, como a gente tem cada vez mais só como técnico. O pior do que um político demagogo e irresponsável é um técnico puro, porque o técnico puro é o alienado com poder. Cuidado com a técnica pura, porque eu sou técnico, cuidado. Governo de técnico pode ser difícil, porque ele é só técnico. E nós estamos insersos num ambiente social. Aquele cara do Carrefour, lá de Campinas, aquele cachorro estava enchendo o saco, aquela cachorra, em verdade, a Manchinha estava enchendo o saco dele, ele não teve dúvida, chamou o segurança e falou: dá uma paulada nesse cachorro. O cara não teve dúvida, pegou uma barra de ferro e matou o bicho. E até o presidente do Carrefour na França teve que se explicar. Ato público, reclamação, explicação, programa do Carrefour agora em defesa dos bichos, estão alimentando, dando ração, estão se explicando até hoje. Foi só o Carrefour? Não. Aí o Banco Itaú em São Paulo. O gerentão muito bonzão, que fazia todos os grandes negócios para o banco, não entendeu nada, também deu um pé no rabinho do cachorro, o cachorro foi longe, não morreu não, mas todo mundo foi, os correntistas começaram a passar para o Bradesco, para a loucura do presidente do Itaú. Não estou dizendo que o Bradesco é melhor ou pior, estou dizendo que eles foram para o concorrente. Vejam,
A vitalidade da organização não está mais dentro. A vitalidade das organizações está no ambiente social em que ela atua. E se o gerente não entender isso, não adianta ele ser o maior das tabelas, dos cálculos, dos estudos, se ele não entender que a realidade e os resultados da organização estão do lado de fora. E é do lado de fora, no cliente, no ambiente, que ele deve se dirigir. Esses dois gerentes eram muito bons tecnicamente e péssimos gerentes como gerentes. Causaram imagens muito ruins para as duas organizações. E a religião? E a religião? Assim, em relação aos animais. As lagostinhas hoje, na Suíça, você não pode mais tirá-las do meio ambiente e enfiar no gelo. E dali elas vivinhas no gelo, mas estão lá morrendo de frio, né? Pega elas ali e joga na água fervente, para ficar uma lagostinha bem gostosa. Pode mais não, é crime. Você acha que isso não vai chegar ao Brasil? Agora tem que se matar as lagostas de forma humanizada. Não estou falando de vegano, estou falando de regras que a sociedade está estabelecendo. Na Índia, você não pode mais prender a ave em gaiola. Isso vai chegar aqui. O Brasil é muito frágil ainda em leis dos direitos dos animais. Mas é evidente que isso vai chegar e vai bater na realidade das nossas organizações. Não dê um pé no rabo do cachorro na porta do banco. Muito menos dê uma barrada de ferro na porta do supermercado. Você vai dançar como gestor, porque a população não vai aceitar isso. Ciência e religião. Todas as religiões, estamos falando das religiões monoteístas, claro, as três, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, elas nos prometem a vida eterna, né? Sempre. Só que a ciência está querendo prometer a vida eterna na Terra, com um ciborgue. Se você daqui a pouco vai fazer um fígado em impressão digital, impressão digital da sua própria célula, como é que vai ser? E as pessoas vão garantindo. Está se falando já que um sujeito para ir para o exército, para lutar nas Forças Armadas, vai ter que ter não mais 18 anos, 75, senão é muito novinho para ir para a guerra. Vejam, essa é um drama da religião disputando. A religião, uma tem, né? Ou você vai direto ao céu, ou vai para o inferno. Na outra você passa por uma estação de baldeação, que é o purgatório. Aí você vai ver para onde vai. E tem tem outra que não é bem assim. Você vai e volta, tá certo? Uns dizem que pode voltar vindo como animais, outros podem voltar sempre como humanos. Depende da linha que você se filiar. O problema é que você volta sempre com outro CPF. Não é verdade? Você muda o CPF. Então, mas de qualquer maneira, estamos discutindo essa questão, o individualismo ou animal social. Nunca se falou tanto em líderes, em liderança. E nunca as organizações formaram tanto as pessoas para a conformação e para a rotina. A líderes é uma espécie em extinção, porque a academia, a empresa, as organizações formam as pessoas para serem gerentes, não para serem líderes. Nunca falamos tanto em trabalho em equipe, mas nunca se praticou tanto o individualismo. Para dar um fecho aqui, que eu estou ficando longo, né, deputado, vereador? Imagina. Então, uma outra questão agora social, mais econômica, que é uma mudança que gostaria de trazer à reflexão de vocês. O mundo está num processo, a sociedade de mercado, ela está em transição de uma sociedade de produção em que o lucro adviria da exploração do trabalho assalariado para crescentemente criar um sistema de consumo e de crédito em que o lucro advém fundamentalmente pela exploração dos desejos de consumo. No processo de transição, nós não damos esta percepção, mas é isso que está acontecendo. Temos muito do sistema de produção, mas temos muito do sistema de consumo e crédito. É claro que a resposta capitalistas ao problema da luta de classes foram muito fortes a partir do século XIX, a partir do século XX. Né? Não foi à toa que a Alemanha foi a primeira, em 1870, que fez o primeiro plano de previdência.
O Brasil fez em 1923. A gente não tinha sequer indústria direito, porque não tinha nem siderúrgica. Nossa lei Eloy Chaves, aliás, ela era de 1923, nosso sistema de previdência, já previa aposentadoria de homem e mulher, naquela época em que as pessoas tinham expectativa de vida de menos de 50 anos, a expectativa de vida era 55 anos. Só podia se aposentar com 55 anos. Só tinha idade, não tinha tempo de serviço. Essa lei vigiu até 1962, onde se incorporou a ideia do tempo de serviço. A gente esquece isso, aliás, a discussão nunca tratou disso. Lei Eloy Chaves, 1923. Trabalho da mulher e do homem só podiam se aposentar quando atingisse 55 anos de idade. 62, isso gerou outras mudanças na reforma, na nova Lei Orgânica da Previdência Social de 62, que cabe, depois que tiver interesse, a gente pode discutir aqui, porque, em verdade, a gente quer discutir aqui que a sociedade repetiu. Quem mais lutou para a libertação dos escravos em todo o mundo? O país que era o maior protagonista do desenvolvimento industrial mundial, que era a Inglaterra. Chegou até a derrubar navio brasileiro. Então, avanços sociais importantes, estado do bem-estar social, a universalização do ensino do primeiro grau, a universalização da saúde, direito do povo, direito do cidadão e dever do Estado, a educação também, isso tudo vem dessa época. Liberalismo, capitalismo de Estado, social, democracia, né? Continua, né, vereador? Importante, claro que é, mas hoje nós temos novas respostas capitalistas ao problema de luta da classe, que vocês vão enfrentar. Por quê? Porque eu prefiro avançar aqui um pouquinho. Vejam bem, responsabilidade social, respeito ao cliente. Eu juro por Deus que eu fui procurar, Jonas, esse negócio de respeito ao cliente na Bíblia, na Torá e no Corão. Não achei. Ninguém fala em respeito ao cliente. Assim, todos falam em respeito ao próximo. Os três falam. Só que respeito ao cliente não é respeito ao próximo. Ah, você dirá, não, claro que é, vai, porque o próximo é um cliente, e o cliente é um próximo. Ah, sim, o cliente é um próximo que pode pagar. Ó. Você bota tapete vermelho e quando ele paga, você tira o tapete vermelho quando ele não pode pagar. Vai para os conformes, ou não é? Então, o respeito ao cliente é muito relativo. A estratégia de marketing, sim, a ética empresarial. É interessada ou desinteressada? Se eu sei que o Cássio me trata bem, porque sabe que eu ganhei na loteria esportiva, estou cheio de grana, ele começa, que está querendo pegar um qualquer comigo que estou cheio de grana, estou saindo pelo ladrão o dinheiro, ele não tem ética comigo, ele está sendo interesseiro, interessado. Ele está fazendo, né, nada de universal, ele está fazendo particular. A ética, para ser ética, tem que ser universal e interessada, senão eu vou achar que a ética da minha empresa é melhor do que a ética da professora Magda. E a professora Magda vai achar que a ética da empresa dela é melhor do que a professora Taú. E aí vamos ter a ética de cada um. E aí a empresa vai virar na aristocracia da virtude. Eu pergunto a vocês aqui, o Rio de Janeiro é um grande produtor de petróleo. Qual é o valor ético, moral de um barril de petróleo? Aquele nível em que chega, que você não pode comprar. A lei da oferta e da procura nada tem a ver com questões morais. Precisa ter outros controles e outros limites. Qual é a ética quando há uma greve de caminhoneiros, que o posto de gasolina não pode aumentar aquela gasolina que ele comprou com preço baixo, mas tem a greve, ele aproveita aquelas circunstâncias para aumentar o preço do valor da gasolina em algumas vezes e ganhar muito. Empresa cidadã é aquela que tem, vejam bem, essas empresas que têm maior responsabilidade social, que melhor ganham o prêmio de empresa cidadã, é aquela que não tira uma fábrica para não deixar miséria, que não paga o imposto. As empresas brasileiras que mais têm prêmios de responsabilidade social, de empresa cidadã e de ética empresarial, são exatamente os bancos que cobram os maiores juros escorchantes da face da terra, que fazem aquele agiota mais empedernido corar de vergonha. Ou seria a Vale do Rio Doce, que derruba uma, derruba duas, que não pune ninguém, e que o governador chega, o prefeito, o presidente, os vereadores, o ministério, por todo mundo, e que não tem uma multa, mas a Samarco já está voltando a operar, sem nenhuma punição para nenhum daqueles criminosos, ninguém preso. Empresa campeã de ética cidadã, de responsabilidade social,
desenvolvimento. Qual é a multa que se pagou em Brumadinho e qual é a multa que se pagou em Mariana? Até agora. Aliás, nas multas ambientais no Brasil, quem é que paga a multa, hein? Portanto, eu estou falando aqui, é preciso desconstruir esse pensamento único da gestão das organizações, porque esse pensamento tem sido usado para legitimar essa sociedade de mercado. Os lucros passam a ser derivados, sobretudo, da exploração dos desejos de consumo e do endividamento crescente. A função da oferta é criar a demanda. Os professores de economia nos ensinam, com razão, que é a procura que gera a oferta, não é isso? Era. Agora, na nova sociedade de economia e de crédito, para que você está pensando em comprar um Apple, como é que chama o telefone? O Apple 11, não é isso? Por que você está pensando em 9.600 num novinho, daquele top? Você pode comprar mais barato. Se você tem um 6 ou 7 ou 8 que funciona muito bem, é o 11 que lhe leva a oferta do produto, é que lhe leva a demanda. Não é mais a demanda que gera a oferta. Essa lógica mudou, porque é preciso ofertar produtos e empréstimos para criar e ampliar a necessidade de consumo. É por isso que a gente pode comprar carros em 80 meses. É por isso que você pode fazer com que os velhinhos aposentados e pensionistas possam pegar empréstimo no banco para comprar o smartphone para o seu netinho. Mesmo que ele deixe de comprar os seus remédios para continuar vivo. E o netinho nem percebe que ele, se matar o velhinho, acaba a fonte de financiamento dele. Ou não é? É. Porque você precisa, se você vende o carro, se você perde o melhor, se você é roubado no carro, no começo do financiamento, você fica sem o carro e fica com a dívida. A sociedade não é mais de sistema de produção, é sistema de consumo e de crédito. Está caminhando para isso. Estamos num processo de transição e nem sempre damos consciência disso. Vocês, geração milênios, X, Y, Z, vão estar certamente em toda a presença com isso. Os consumidores colonizados pelo consumo e pelas dívidas. Essa é uma questão que se coloca muito séria para nós, porque, claro, você prefere o Black Friday, mas como você prefere o Black Friday? O Single Day é muito mais forte, chinês. É muito mais forte que o Black Friday. Ou vocês não sabiam disso? Os preços são mais baratos. Ah, sim, a Amazon poderosa do Jeff Bezos é muito boa mesmo. Só que o Alibaba dá de 10 na Amazon. E a gente nem está considerando isso. Vale mais. AliExpress. Alibaba. Ah, sim, o GPS chinês é muito mais importante que o GPS americano. Ah, tem mais milionários em Pequim hoje do que milionários em Nova York. E a gente está ensinando os nossos heróis. Os nossos heróis estão obsoletos. Os grandes empresários americanos já eram. Quando é que a gente vai estudar o coronel chinês que criou a Huawei? Porque tem 5G e os americanos não têm. Como é que vai ser isso? O que vai gerar essa história? A rota da seda, revivificada no século XXI, já abarca 60% da população mundial e 30% da renda mundial. Como é que vai ser? Vamos continuar falando no Steve Jobs, que é o nosso, né, os nossos heróis? Eles estão ficando obsoletos. Ou já estão. Ou você acha que o Facebook chinês não é maior e melhor que o Facebook americano? Vale mais. Essas questões são muito sérias, porque se nós pegarmos 3 fábricas de Detroit, construção de automóvel, em 1990, as 3 valiam juntas 36 bilhões mas elas arrecadavam 250 bilhões e empregavam 1.100.000 trabalhadores. Quando a gente vai para 2014 e pegarmos as 3 maiores empresas do Vale do Silício, elas vão valer 1.100 bilhões de dólares. Elas vão ter uma receita de 247 bilhões, 3 bilhões a menos. Mas elas vão ter apenas
137 mil trabalhadores. Como é que vai ser isso? Para onde vão esses empregos? Para o conhecimento. E nós estamos na expectativa de que aprender a ensinar a manusear uma máquina é simples. Aprender a operar e a pensar nos termos em que se coloca a quarta revolução faz com que eu fique pensando e procurando, como um desesperado, uma empresa brasileira que esteja na economia 4.0. Nós temos alguns instrumentos, algumas práticas, alguns serviços, alguma importação de máquina, mas empresa 4.0 no Brasil já se mandaram. Algumas delas estavam em Manaus, que está morrendo. E aí explica por que as consequências práticas, né, inevitáveis do cotidiano da sociedade globalizada. O capitalismo, a sociedade de mercado, precisa mais de campo, de mais jardins, de mais espaço. É como se fosse um parasita em busca de novos hospedeiros. É sempre um parasita. E qual é o novo parasita? Fim dos planos públicos de previdência, lá da revolução do sistema de produção. Século XIX e XX. Dos planos de aposentadorias e pensões. Por isso que está sendo privatizado em todo o mundo. O fim dos planos públicos de saúde. Hoje, em plano público de saúde e planos privados, o difícil é você ser atendido, porque os dois estão difíceis, né? Mas aonde que eles ganham? É uma nova pastagem, são os novos jardins, aonde o capitalismo parasita busca sempre novos mercados e novos hospedeiros. Tá certo? A desconstrução das conquistas sociais históricas da classe trabalhadora, a flexibilização das leis trabalhistas não é uma questão apenas no Brasil, é em todo o mundo. Aliás, os dois países mais avançados no mundo, primeiro e segundo lugar, os Estados Unidos, nesta década, vai perder o primeiro lugar para a China? Não tem dúvida. É a China e os Estados Unidos, os que menos leis trabalhistas têm. Educação, um bem privado de responsabilidade individual. Nade ou afunde, se vire. Antes era obrigação do Estado e direito do cidadão. Agora, educação privada. Capital humano, novos exércitos de reservas. Para atender a isso, aprender a aprender, adestramento das competências, das necessidades do mercado. É preciso aprender a pensar. Estou terminando, concluindo aqui um fecho. É preciso desconstruir o indivíduo para proceder à integração do colaborador à organização. Todo mundo vai falar para vocês as competências, as novas competências. Gente, vamos raciocinar aqui. Quando os valores são estreitos, quando a dispersão de valores é pequena, você tem comportamentos mais parecidos. À medida que os valores vão se distendendo, vão se ampliando, você vai variando de comportamento. Foi assim no processo histórico. Patriotismo, coletividade, até chegar aqui a geração. Nós estamos vivendo numa sociedade tribalizada, em que tem ampla dispersão de valores e ampla YZ, e amplo comportamento. O que significa isso? Mesmo os filhos, 5 filhos, criados na mesma família, com a mesma educação, na mesma escola, um gosta de um baseado e um nunca fumou na vida, é super esportista. Um é super religioso, outro é ateu. Ou não é assim? Um quer trabalhar muito, outro não quer nada. Um é neném e o outro trabalha. Veja bem, nós estamos vivendo uma sociedade tribalizada. A organização ficaria louca se ela trabalhasse com os critérios anteriores do mérito. Não é à toa que eles estão buscando atitudes e comportamentos. Vestir a camisa, ter o perfil da empresa. E dizer que não é a entrevista que resolve. Porque, veja, ter conhecimento, ter competência é commodity. Ou você tem ou está fora. Todos têm, tem muitos que têm. Você vai escolher aquele grupo, aquela tribo, que se ajuste àquele comportamento. Que você botar o do baseado no esportista, o que fuma muito e o que nunca fumou, o religioso, o outro ateu. Se você botar todo mundo na mesma empresa, um que quer trabalhar, outro que não quer nada, você vai virar o caos da organização. O que a organização faz? Seleciona por aspas. Competência, conversa fiada. Ela precisa dessas pessoas, se ela não escolher essas figuras mais ajustadas, ela vai ter confusão. E é por isso
que você, o grau de dispersão de valores que as pessoas adotam num determinado momento, tem efeitos decisivos na forma como se comporta. Quanto menor a dispersão, mais estreitos são os limites do comportamento. Quanto maior a dispersão, mais amplos são os limites de comportamento. Você está trabalhando numa empresa da Pepsi. O cara vem e bota na sua mesa para tomar numa festa uma Coca-Cola. Você já vai olhar assim, será que eu vou beber essa Coca? A autocensura é pior. Com cerveja toda hora é isso. Começa a falar igual, pensar igual, ter as piadas iguais, se tornam todos amigos e viramos uma grande família. E aí o seu primo, que você não via há muito tempo, teve um filho, vai fazer o batizado. E você não vê aquele primo de sua infância, aquele primo que você gosta, como se tivesse falado com ele no último dia. Você chega lá na festa do primo, cumprimenta o primo, está alegre, e de repente você encontra um colega de trabalho, na mesma festa, amigo do seu primo, que você não sabia. Confessa, com quem você vai ficar a tarde toda conversando? Com seu primo ou com seu colega de trabalho? Nós estamos falando de seitas. As organizações buscam pessoas semelhantes, precisam agregar semelhantes para potencializar sinergia, homogeneizar perfis e atitudes, obter melhores resultados. É preciso superar a contradição, vamos ficar numa grande família, é a resposta capitalista à luta de classe. Ah, sim, os objetivos das pessoas são os objetivos da organização. Conversa fiada. Eu tenho os objetivos, Fernanda tem, você tem, que nós temos. Como é que eu vou realizar os meus objetivos através dos objetivos da empresa? Mas veste a camisa ou não veste? Essas são as boas novas do mundo do trabalho, será? Campos esportivos, piscinas, academias, creche, escola, espaço de convivência, tudo isso é muito importante, eu não estou contra não. Eu estou dizendo qual é o propósito ideológico que está atrás disso e que nós, profissionais de administração, temos que estar atentos. Happy hour, sala de jogo, cinemateca, palm top, laptop, celular, smartphone e tudo mais, muito bom para a empresa, 24 horas no ar. E você larga a sua família, a sua comunidade. E ao invés de ficar com o seu primo, você vai ficar conversando com o seu colega de trabalho. E sobre trabalho. Então, por que tantas facilidades? É respeito genuíno à pessoa humana ou uma estratégia manipulativa para retê-la cada mais tempo no trabalho? Jornada de 24 horas, tempo integral. Ah, vai trabalhar também na hora do expediente? Não pode. Tem que ser depois do expediente, ou no fim de semana, ou nas suas férias, para os programas de desenvolvimento solidário que a empresa faz. E se você disser, ela vai dizer para você quando você for recrutado, se você disser que não vai participar porque você prefere fazer programas sociais na sua igreja, no seu clube de serviço, eles não vão dizer que vão te cortar por isso, vão arrumar outra desculpa, mas vão te cortar. Assim, não vai ganhar nada para trabalhar. A empresa faz muito bem esses trabalhos. São estratégias de marketing. A tal ponto que hoje nós ensinamos nas escolas a marquética, o crime incestuoso entre o marketing e a ética. Se ensina isso. Sem estar por trás dos padrões ideológicos que estão ensinando nessas questões. Por que as organizações atraem seus quadros? Em um esforço de diferenciação, procuram um público cada vez mais específico. É o mesmo fenômeno das organizações religiosas. Vou só trazer aqui, ó. As seitas organizacionais produzem novas estruturas de poder e de controle das pessoas. São nós e eles. Quem são eles? Os adversários da outra empresa concorrente. Já falou, todo empresário, toda empresa fala que é preciso a competição, desde que os competidores sejam mortinhos e eles sejam dominantes. Não é verdade? Os convertidos e os ímpios. Os convertidos são os bons para o trabalho. Os ímpios fazem parte do mercado de trabalho, são clientes ou são os adversários. Por que as pessoas ficam nas organizações? Portanto, o carro de boi é prevalecente no cotidiano das organizações. A gente usa a tecnologia achando que estamos no apogeu do desenvolvimento humano por causa da tecnologia, e não estamos. Ao contrário, e estou concluindo, a gente pode pensar como Maquiavel. O homem é essencialmente mau e só é bom quando tem interesse ou conveniência. Você pode pensar como Jean-Jacques Rousseau.
Não, não. O homem é essencialmente bom. O que o perverte é a sociedade. Ah, muito fácil. Vamos fazer então uma sociedade legal que o homem vai só expor o bom selvagem que ele é, porque ele nasce bom e ele é bom. Isso deu nos ismos, no nazismo, no comunismo, no fascismo, que disputa quem matou mais em prol das suas ideias. Ah, sim, você pode dizer também, como Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, numa luta constante de uns contra os outros, um querendo matar o outro. Eu prefiro dizer assim, como Claude Lévi-Strauss, o homem, a natureza do homem é permanente e universal. Papai, quando eu nasci, que eu era pequenininho, me achava sensacional. Ele dizia, como é que esse garoto é inteligente? Já está até entendendo a máquina Maquibi. E hoje a gente faz a natureza do homem, o grego, o romano antigo, que saiu da caverna, negro, branco, preto, não importa a cor, não importa a raça, não importa nada. A natureza do homem é a mesma. É permanente e universal, com suas qualidades e com seus defeitos. Ah, como é que esse garoto é um gênio, já mexe no smartphone sensacional. Faça um teste com esse garoto, 6, 7, 8 anos. Apresenta ele um televisor de seletor. E pede para o garotão genial mudar de estação. Liga a televisão e bota para ele mudar de estação. O bobinho vai ficar assim, ó, na tela. Ah, pede para ele para discar um telefone discado. Dá um disco para ele, diz para ele discar aquilo. Ele vai para 8, ele pá, pá. Ele não entende que ele tem que virar aquilo. O homem se ajusta e se adapta, porque a nossa natureza, esse menino de hoje, é o mesmo menino que eu fui, que nós todos fomos. Ajustado ao seu meio ambiente, é claro. Com os nossos DNAs diferentes, mas com essa grandeza de sermos a grande obra de Deus, que é o homem na face da terra. Muito obrigado. Que aula, que palestra, extraordinário. Obrigado mesmo. É uma aula de história, de economia, de política, de cultura, de psicologia, de administração e principalmente uma reflexão sobre o nosso futuro, sobre o mundo que se avizinha, que a gente já vive, que se transforma constantemente e a cada vez numa velocidade ainda maior. Muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua palestra e por ter compartilhado conosco um pouco do seu conhecimento. Agora, gostaria de convidar os homenageados, por favor, aqui ao centro do plenário. Vou chamar nominalmente cada um e peço a cada um, por favor, uma salva de palmas. Senhor Jonas de Castro Abreu. Senhor Jonas Pinto Lobato. Senhora Magda Barreto. Senhor Maurício Dutra da Silva. Senhora Valmira da Silva Cristofori. E o meu presidente, Wallace de Souza Vieira. Eu convido Wagner para assumir a presidência, para que ela não fique vazia, e descerei ao plenário para a realização das homenagens. Professora Magda Zeraik Barreto. Professor Maurício Dutra da Silva. E professora Valmira da Silva Cristófori.
A nossa medalha ao nosso presidente Wallace Souza Vieira, presidente do Conselho Regional de Administração, medalha Petersen, que é uma homenagem muito especial aqui da Câmara também, né? Uma homenagem fantástica a um fluminense. Maravilha. Gostaria de registrar também a presença do professor Marcelo Dias, coordenador de administração da Faculdade Universo. Obrigado pela presença. Gostei que a torcida está animada ali. Bom, muito obrigado a todos pela presença. Queria agradecer ao professor Leocir, que nos ajudou imensamente na organização, agradecer ao presidente do Conselho Regional de Administração, Wallace, agradecer em especial a você, Wagner, que no momento onde o próprio debate político do país é absolutamente estridente, sem conteúdo, extremado, com pouca sensibilidade e capacidade de discutir os reais problemas do nosso país, apresenta a nós aqui uma proposição de reflexão tão rica em ideias, tão rica em pensamentos, tão rica em possibilidade de planejarmos o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e a vocês, o futuro profissional de todos vocês nas brilhantes carreiras que tenho certeza todos traçarão. Mais uma vez, muito obrigado a todos, convido a todos para o coquetel e declaro encerrada a presente sessão.